Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, muito bem-vindos. Estamos aqui, não é? Já caminhando, já adiantados, os alunos já encaminhando os seus temas de TCC, encaminhando as suas indicações, não é? Então, agradeço a todos que já encaminharam e quem ainda não o fez, me envie, por favor, o seu tema do TCC e a indicação de 3 nomes que vocês gostariam que fosse o seu orientador. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como elaborar este trabalho do TCC, que em geral é optado pelos alunos como a monografia, não é? Muito bem. Então, nós já vimos que o trabalho de conclusão de curso é um trabalho de cunho científico. Lembrando, então, o que nos disse Ponge, para eu escrever o meu trabalho de final de curso, TCC significa trabalho de conclusão de curso, não é? Então, para eu chegar a produzir esse trabalho, que é um trabalho científico, o que Ponge nos fala? Vai escrevendo, vai que vai. Depois se arruma com isso uma coisa original e uma coisa bem fundamentada, né? Então, como arrumar aqueles estudos que eu fiz, aqueles resumos, aqueles subsídios de citações, não é? Dos autores sobre o assunto que eu gostaria de escrever. Como que eu vou arranjar isto? Então, isso é que nós vamos ver hoje. O que vocês já trabalharam no projeto da monografia ou estão trabalhando, não é? Este pré-projeto, estamos trabalhando para fechá-lo e entregar ao seu orientador. Quando o orientador olhar e falar, tá bom, vamos fazer dessa forma, pode começar a caminhar, então os dados do seu projeto é que vão constituir a introdução da monografia, né? Então, pronto, a introdução, depois que fez o projeto, a introdução praticamente está pronta. É só passar a limpo em uma redação contínua, onde vão constar todos os dados do projeto. Quais são eles mesmos? Apresenta o tema, expõe por que é importante estudar aquele tema, não é? A justificativa é o convencimento da importância do tema, levanta uma questão que você fica, poxa, mas dentro disso, por que será que? Não é? Então, esta questão instigadora que na linguagem científica é chamada de problema, mas não como algo que vá impedir o seu trabalho, dificultar, não. Problema, essa questão motivadora, não é, para o meu trabalho, para eu sair pesquisando com interesse, levanto este questionamento, coloco uma possibilidade hoje de resposta, e que seria a hipótese, enfim. Parte então para os objetivos, qual é a finalidade desse meu trabalho, o que eu quero atingir com este meu trabalho. E para atingir este trabalho, este objetivo, quais os passos que eu vou dar? Estes passos são então os objetivos específicos, não é? E explico um pouquinho sobre a metodologia que eu vou trabalhar. Em relação à metodologia, primeiramente, sempre a pesquisa teórica, não é? A pesquisa teórica embasa todo o trabalho acadêmico. Alguns alunos perguntam, mas eu posso fazer uma pesquisa prática? Vamos dizer, aplicar um questionário, fazer entrevistas sobre o meu assunto?
não é indicado nesse tipo de trabalho. Por quê? Porque todo trabalho que é feito junto a pessoas, quando eu for fazer uma entrevista, se eu for aplicar um questionário, se eu for observar um caso, sempre precisa ter a aprovação de um comitê de ética, não é? Um comitê profissional, alguma coisa que se relacione ao seu assunto, esse comitê de ética deve aprovar a sua pesquisa, tá bom? Então, no nosso caso, como nós temos pouco tempo, como a situação, não é, de isolamento social, nós não vamos fazer um trabalho prático, vamos fazer pesquisa teórica. Eu posso pesquisar a prática, sim, por meio de relatórios que são publicados já, entrevistas publicadas em revistas, testemunhos, por exemplo. Nós tivemos um trabalho muito interessante semestre passado, um TCC muito bonito, de uma médica que se formou teóloga agora, não é? E ela estudou sobre a conversão de um médico em uma situação de doença, como ele chegou a se converter, e com toda a projeção da escatologia, né? Então ele teve uma revelação particular dos finais dos tempos, e nessa revelação ele se converteu. E então ela tinha esse trabalho testemunhal, foi um testemunho dele, e ela embasou toda a parte teológica trabalhando a questão da escatologia. Então foi um trabalho testemunhal, porém baseado em livros que ele publicou sobre essa experiência. E como ele ainda é vivo, ela conseguiu manter contato com ele, e ele dando seu testemunho pós-conversão, o que ele está fazendo isso hoje a partir da conversão. Então, essa foi uma metodologia diferente do trabalho dela, não é? Partiu para a prática também, mas a partir de trabalhos já publicados por ele mesmo, relatando a experiência prática dele. Então, vocês vão definir, não é, qual a metodologia que vocês vão utilizar no seu trabalho, e depois, então, cada objetivo específico vai dar origem a um capítulo do seu trabalho. Então, a única coisa que a introdução da monografia acrescenta, além do projeto que nós já vimos, são os capítulos que você irá desenvolver no seu trabalho. Só a indicação, né? No primeiro capítulo se pretende desenvolver tal assunto, no segundo isso e no terceiro aquilo. Pronto. Então, essa é a introdução do trabalho, não é? Então, estando com o projeto aprovado, vocês já vão passar a limpo o projeto para já se transformar na introdução do trabalho. Então, este trabalho consta, o recheio do trabalho consta do seguinte: introdução, desenvolvimento em capítulos. Eu não escrevo a palavra desenvolvimento, já começa, depois da introdução, já começa a escrever os tópicos, né, os subtítulos de cada capítulo, geralmente 3 capítulos, tá bem? E considerações finais. Alguns autores também incluem as referências nessa parte, nesse grande recheio do trabalho. Eu acho que as referências são imprescindíveis e elas fazem parte também do bojo do trabalho. Então, este bojo do trabalho de introdução, capítulos, considerações finais e referências, a indicação é que conste de 35 a 50 páginas. Mas isso não é uma camisa de força, é para mais ou menos a gente ter uma ideia quanto que eu devo escrever numa monografia, né? E mais ainda, para se organizar, 10% fica para a introdução, 10% para a conclusão e 80% para os capítulos. Então, vamos fazer uma conta. Se meu trabalho tem 35 páginas,
3,5 páginas vão ser para a introdução, 3,5 para a conclusão, 7 páginas, né? Introdução e conclusão. 35 menos 7, 28. 28 dividido por 3, 9 a 10. Né? Cada capítulo, então, vai ter de 9 a 10 páginas. Né? Cada capítulo é o quê? É um assunto que eu desenvolvo sobre aquele meu tema, do meu trabalho, tá bom? Então, para a gente mais ou menos se estruturar, o que é esta monografia? Nada a mais do que tantos trabalhos que vocês já fizeram durante o curso, não é mesmo? Um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais estruturado em termos científicos. E o que vai estruturar em termos científicos o seu trabalho? As citações que vocês vão colocar no desenvolvimento dos capítulos. Então, vocês colocam as ideias que vocês tiveram, que foram resumindo, foram pesquisando, escrevendo no Vai Que Vai de Poggi, não é? Então, agora, onde que eu jogo essa minha ideia aqui? Ah, no terceiro capítulo. Ah, essa outra ideia fica boa no segundo. A outra eu ponho aqui para o primeiro. Então, vai distribuindo aquele vai que vai, e aí então vocês vão fundamentar as suas ideias com citações de autores reconhecidos na área. Né? Da nossa área, teologia, quais são os autores reconhecidos? A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Né? Então, vamos procurar fundamentar o nosso trabalho nessas 3 áreas. O que a Sagrada Escritura está falando sobre isso, o que a tradição fala e o que o magistério fala. Além de autores que estejam falando sobre o assunto. Né? Muito bem. Então, este é o trabalho, finalmente, depois nas considerações finais. Como é que eu faço as considerações finais? Jogo a introdução para o final e vou responder aquelas perguntas que foram levantadas. O objetivo foi atingido? Como que foi? Foi fácil? Qual conclusão chegou neste primeiro capítulo? Qual foi o resumo do segundo capítulo? Qual foi o resumo do terceiro capítulo? E um fecho final. Né? Então, assim é que se organiza uma monografia, sem ser bicho de 7 cabeças. Uma coisa simples, mas bem costurada, bem clara, bem objetiva do conhecimento que vocês querem passar. Né? Então, nós vamos ver agora o seguinte. Normalmente, nós vamos depois colocar algumas normas das citações, mas isso vamos depois, passo a passo, com calma, não é? E vamos explicando direitinho para vocês. Existem 2 tipos de sustentação em termos de citação. Pode ser uma citação breve, curta, que vocês vão fazer no próprio parágrafo, entre aspas, quando é uma citação direta. O que significa isso? Eu copiei as palavras do autor que está sustentando aquela minha ideia. Então, é uma citação direta, é palavra dele, eu tenho que colocar entre aspas, né? Ou se é uma citação direta, palavras do autor, mas um pouquinho mais longa, a partir de 4 linhas, no máximo até 8 linhas, tá? Uma recomendação para que não fiquem citações longas demais, né? Então, eu coloco destacada do parágrafo e recuada 4 centímetros com letra um pouquinho menor, né? Então, vocês já estão habituados, com certeza, a um trabalho acadêmico. O texto vem em letra Arial ou Times New Roman.
tamanho 12 justificado, e as citações recuadas, tamanho 10 ou 11. As notas de rodapé são muito importantes e enriquecem a monografia. As notas de rodapé numa monografia, elas são praticamente explicativas. São para explicar um termo, por exemplo, que quem for ler meu trabalho talvez não tenha o conhecimento daquele termo. Então, eu explico na nota de rodapé o que vem a ser, né? Então, por exemplo, estou falando é um trabalho de teologia bíblica e falo sobre a exegese do texto tal. Quem vai ler o trabalho vai falar, mas o que é exegese? Então, explico o termo lá na nota de rodapé, ok? Então, toda vez que eu fizer uma citação no capítulo, eu vou copiar as palavras do autor, entre aspas, não é? Depois da citação, eu coloco entre parênteses de onde eu tirei aquela citação, o ano da obra e a página. Se for livro da Bíblia, documento da igreja ou palavras de santo, vem no próprio texto. Se for autor de obra, então essa referência breve vem também na nota de rodapé, ok? E no final, então, vem a referência completa, citando toda a referência conforme a norma da ABNT. Sobrenome do autor, nome, título da obra, edição, cidade, editora e ano, né? Então, no final, a referência completa é a lista de todas as obras de todos os autores consultados no texto e citados, consultados e citados no texto. Sempre aparece uma importante pergunta. Eu posso consultar a internet? Pode, porém, cite a fonte de onde você retirou alguma citação. Da mesma forma como autor, como livro, como qualquer outra obra, você vai consultar, se você tirar da internet, cita a fonte, tá bom? Porque se não citar a fonte, constitui plágio. E plágio é crime, inviabiliza o trabalho, tá? Às vezes por uma questão tão simples, tão não é, sem maldade, o aluno deixa de citar a fonte e o trabalho fica todo inutilizado, tá bom? Então, cuidado com as citações. Pode pesquisar na internet? Pode. Hoje em dia, a maior fonte de pesquisa é a internet, não é? Quantas bibliotecas que se abrem para pesquisa, o próprio Papa Francisco fala, pesquisem no Vaticano o que vocês quiserem, copiem, tirem cópia, distribuem, mas fala de onde foi a fonte, não custa, não é? Foi pesquisado em tal site, o título é tal, o autor é tal, e pronto, aí eu posso pôr no meu trabalho, ok? Então, só ter esses cuidados que são muito importantes. Quando nós falamos do número de páginas, não é, da monografia, de 35 a 50, é uma média, é para nós nos organizarmos, né? Vamos supor, um aluno é conciso, com 32 páginas, ele escreveu maravilhosamente sobre o seu tema. O orientador está satisfeito. Então, tudo bem. Ah, vou encher linguiça, vou pegar mais 3 páginas da onde, tá? Não, mais ou menos uma base, né? 50. Ah, mas tem aluno que faz 50 páginas? 50 páginas, nem um capítulo eu não escrevo 50 páginas. Nós tivemos um aluno, não é? Se formou agora,
A monografia dele foi de 200 páginas, porque ele achava absurdo escrever só 50 páginas, né? Então, aí é o orientador que vai trabalhando com o aluno, mas normalmente fica nisso, entre 35 a 50 páginas, esse recheio, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências, ok? Então, só para a gente ter uma noção. Vocês receberam o texto, deem uma passadinha no texto, vejam se tem alguma dúvida e nós vamos então esclarecendo passo a passo. Não adianta, não é, na aula de informação encher a cabeça de normas, de passo a passo, porque aí só apavora. Vamos fazer pouquinho por vez que nós vamos conseguir chegar lá direitinho, ok? Mas vão lendo, porque se tiver qualquer dúvida, e as dúvidas vão aparecer conforme nós formos trabalhando, né? Muito bem, então, como eu já falei para vocês, alguns já indicaram os nomes dos professores para se definir o orientador, já indicaram o tema que tem interesse de trabalhar. Então, os professores, sendo definidos pela coordenação e pela direção, os orientadores, eles vão ser comunicados. E vocês também, tá bom? Vocês vão ser imediatamente informados, né? Então, o professor será comunicado e vai receber essa orientação aos professores que serão orientadores. Então, nesse texto de hoje, vocês deem uma olhadinha também. O professor vai receber essas orientações do que ele deve fazer junto com vocês, né? Então, muito importante que ele fique bem esclarecido para eles e para vocês também, né? Então, os convites já vão ser realizados, conforme forem sendo aceitos, será passado para vocês, não é? Assim que vocês receberem a confirmação do seu orientador, vocês podem começar a entrar em contato, ok? Mas isso nós vamos aos pouquinhos comunicar. Então, o que nós temos para hoje, para esta semana? Já ir adiantando o projeto, não é? O pré-projeto, que é o que vocês vão me encaminhar, vão fechar esse pré-projeto e vão encaminhar para mim, né? Para eu dar uma olhadinha, dar algumas sugestões para vocês, para quando vocês entrarem em contato com o seu orientador, vocês já terem esse pré-projeto para conversar com eles, né? Apresentar a ideia que vocês têm para o seu trabalho, e aí então, aí sim que em cima disso ele vai dar as orientações, né? Vai sugerir, vai dizer tá bom, ou vai dizer complete com tal autor, faça algum estudo a mais, e aí então a partir disso é que vocês vão conversando, tá bom? Então aguardo, não é? O pré-projeto de vocês, ou por e-mail, ou pode colocar no Moodle, ou enviar pelo WhatsApp, ok? E também qualquer dúvida, qualquer comentário, continuo à disposição de vocês, tá bom? Então, bom trabalho, vamos caminhando passo a passo para não perdermos tempo e não nos atropelarmos no final. Uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.